Estamos começando mais um episódio do podcast Saúde e Negócios. E hoje eu tô com um cara aqui que é muito especial. É um cara que é cristão, casado com a Samantha, pai da Júlia. Ele saiu do chão de fábrica para ser executivo de uma multinacional gigante no ramo automotivo. Engenheiro com especialização em neurociência, com foco em alta performance humana. Master Training em programação neurolinguística, com mais de 10 anos de experiência em liderança de equipes de alta performance. Eu tô aqui com Luiz Felipe Araújo, né? Isso aí. E aí, Andrei, tudo bem? Meu amigo, eu vou fazer várias perguntas para você hoje, mas antes disso eu sempre gosto de falar que eu sou muito honrado por as pessoas que doam o seu tempo pra gente, né? Porque não tem nada mais valioso que o tempo. Sim. E para mim é um privilégio ter você aqui, doando seu tempo, disponibilizando um pouco do seu conhecimento aí, que é vasto. Imagina, o cara tem mais de 10 anos de liderança. Fez PNL, então sabe muito sobre neurociência. Mas antes de começar, né, de fazer a primeira pergunta, seja muito bem-vindo. Eu vou apresentar aqui o nosso patrocinador master aqui, que é a Prado Protein. Se você não conhece, já comece a seguir a Prado Protein, que já passou por aqui, por esse podcast, com uma história muito maravilhosa, né? E, cara, tem de 14 a 21 gramas de proteína. Tem produto hoje que é zero glúten, ou seja, glúten free. Tem um produto mais novo que eles lançaram também, que não tem lactose nem glúten. Então, você que tem intolerância, uma acessibilidade ao glúten, uma acessibilidade à lactose, vai se dar muito bem. Eu sempre prescrevo para meus pacientes no pós-treino e no pré-treino, para quem faz exercício de alta performance, que é o que a gente vai falar aqui hoje. E não deixe de comprar, porque é muito bom, tá? É um produto fitness de alta qualidade, é daqui de Limeira, Luiz. E top. Você vai curtir. Depois você prova, senão não vai parar de comer, né? Não, produção? Não, eu já provei, é muito bom. Eu recomendo. Top. Tá ansioso, irmão? Cara, um pouquinho. É a minha primeira vez fazendo podcast, mas como eu falei pra você um pouquinho antes, né? Eu tô sempre me desafiando, então eu já tive algumas oportunidades aí de fazer apresentações até fora do país, em outras línguas, então eu acho que o podcast vai ser só mais um dos desafios que eu enfrento aí. Então vamos que vamos, né? Demorou, vamos nessa. Fala pra mim, Luiz, eu sempre começo com essa pergunta, né? Assim, eu gostaria de saber quem é o Luiz, né? Desde da infância, o mais no detalhe impossível ali. Imagina, você saiu do chão de fábrica, como você disse, sim, né? E virou um executivo de uma multinacional gigante aí. Então, assim, como é que você chegou a ser esse executivo? Por onde você passou? Você é de Limeira, né? Se fez faculdade, se não fez, como é que foi essa jornada? Fala outras línguas. Legal. Bom, primeiro eu queria agradecer a oportunidade, Andrei. Obrigado aí pelo espaço. Como eu falei, né? É a primeira vez que eu faço um podcast. Então, fico muito honrado também por você ter me chamado. Bom, tudo começa, né, com o meu pai e minha mãe, que eles se conheceram em São Paulo. O meu pai, ele veio do Rio Grande do Norte. Ele morava ali próximo de Natal, que eu acho que é o lugar mais conhecido da galera. A minha mãe veio do interior de São Paulo, eles se conheceram em São Paulo. O meu pai, ele de uma família muito humilde, a minha mãe também de uma família muito humilde. Então, eles acabaram durante um ano de relação, eu nascendo, né, nada programado. E depois de mim veio mais 2 irmãos, né? Então, conforme foi passando os anos, o meu pai, cada vez com mais responsabilidade, teve que trabalhar em 3 empregos naquela época. E aí, né, para quem conhece São Paulo sabe, a correria que o custo de vida lá é alto. E como meu pai e a minha mãe trabalhava, para você ter uma ideia, como empregada doméstica em uma rua onde meu pai cuidava das casas. Então, o plano do meu pai foi o quê? Preciso sair de São Paulo, preciso achar um lugar onde o custo de vida é um pouco menor para eu levar minha família também, segurança, etc. E aí aconteceu um negócio interessante, porque assim, a família do meu pai, ele morava lá no Rio Grande do Norte, que é 3.000 quilômetros de São Paulo. A família da minha mãe já morava mais próximo, e eles mudaram para Limeira. Então, os pais da minha mãe mudou para Limeira. Uhum. E aí eles falaram o seguinte, já que a minha família, meu pai no caso, né, tá tão longe, a sua tá mais próxima, vamos pelo menos ficar perto da sua família. E foi quando a gente mudou, em 1997, para Limeira. Eu, quando criança, cara, assim, eu era louco por futebol, né? Até uma história que eu conto pra galera que eu gosto bastante, na época da Copa do Mundo de 1994, que eu tava em São Paulo. E, cara, lá em São Paulo é uma loucura, né? Principalmente na época de Copa do Mundo,
Os caras colocavam bandeirinha na rua, pintava a calçada. Cara, era uma loucura. E eu, molequinho, nossa, eu vivia tudo aquilo ali. E quando o Brasil ganhou a Copa do Mundo, em 1994, meu pai me levou pra rua pra gente ver o que estava acontecendo. E, cara, ficou gravado na minha cabeça. A gente saindo na rua, o pessoal derrubando muro, virando carro. Uma loucura, você não tem ideia. E aquilo ali me marcou muito. E eu queria ser jogador de futebol, né? Você imagina, uma pessoa que vem de uma família bem humilde, né? Principalmente naquela época que não tinha essa facilidade que tem hoje nas redes sociais, né? Para você conseguir ter algo, não tendo uma família, né? Com condições, ou alguém que te indique para ter oportunidades na vida. Então, assim, a gente naquela época queria ser atleta. O jogador de futebol, o vôlei, era o que dava para quem vinha de baixo, né? E eu sempre quis ser jogador de futebol. Então, eu comecei a jogar nessa categoria de base do Corinthians, em São Paulo. Só que com essa mudança para Limeira, o que aconteceu? Tive que sair de lá. E quando veio para cá, o meu pai continuou trabalhando em São Paulo. Então, assim, ele trouxe a gente para cá, construiu a casa do jeito que dava, continuou trabalhando em São Paulo, porque os negócios dele eram em São Paulo, e a gente ficou aqui com a minha mãe. Então, aí, aquilo que acontecia em São Paulo, que eu estava na escolinha lá do Corinthians, acabou, né? Eu tive que me virar aqui. Então, imagina, eu vim para cá com 10 anos. Eu, com 10 anos, eu tinha que sair correndo atrás para ir nas peneiras. Então, eu fui no Galo, fui na Inter, inclusive joguei nas categorias de base dos dois, mas sempre sem essa pessoa por trás ali para poder te auxiliar, para falar com o técnico, sabe? Tem que ter isso daí. E eu continuei. Sempre gostei muito, jogava muito, todo dia jogava futebol. E aí o que foi acontecendo? Com 16 para 17 anos, eu já comecei a perceber que estava ficando muito difícil, né? E aí eu comecei a namorar também. E aí com esse namoro também comecei a faltar nos treinos. E aí eu decidi entrar para trabalhar, porque eu comecei a ver meus amigos fazendo Senai, uns começando se especializar em alguma coisa. Falei, cara, tô perdendo tempo. Eu preciso fazer isso também, senão eu vou ficar para trás. E foi quando eu tomei a decisão de começar a trabalhar na indústria. Então eu comecei a trabalhar com 17 anos, numa empresa terceirizada dentro da TRW. A gente trabalhava os últimos 7 dias de cada mês. Então assim, a gente trabalhava os 6 dias, 12 horas por dia. E no último dia, que era fechamento, era sempre os últimos dias do mês, né? No último dia a gente trabalhava 18 horas. E foi interessante, porque eu sempre tive na minha cabeça que, assim, diferente da onde você estiver, você tem que dar o seu melhor. Né? E quando eu entrei ali, que eu comecei a ver aquele mundo pessoal que era efetivado, que tinha bastante benefício, eu falei, cara, eu preciso ser efetivado aqui. Então, com 3 meses trabalhando lá, eu consegui mostrar potencial pro pessoal e eu fui efetivado. Então, foi a minha primeira empresa aqui na região. E lá eu comecei a ter contato com o pessoal da engenharia. Cara, eu ficava doido quando chegava um carro camuflado lá na TRW. Falei, caramba, que negócio legal, é um carro que ninguém sabe que carro que vai ser. E comecei a conversar com os engenheiros, entender um pouco mais sobre isso. E aí foi da onde saiu essa ideia de fazer engenharia. Comecei a me planejar, na época conversei com a minha namorada, que era minha namorada, né? Falei, ó, eu tenho um sonho agora de ser engenheiro, não quero mais ser jogador de futebol. Então eu tava pagando um terreno na época e um carro, que não era quitado, e a gente decidiu vender isso aí para ter uma reserva para eu poder fazer a faculdade. Beleza. Planejei tudo. Isso já era que ano já? Isso era 2007. 2007. Bom, aí quando a gente vendeu que estava tudo planejado, fiz a prova, passei, a minha namorada na época descobriu que estava grávida. Aí ela virou para mim e falou assim, ó, tô grávida, agora a gente precisa ver o que vai fazer. Eu falei, não tem o que fazer, a gente vai casar, vamos ficar junto e tal. Aí a decisão que eu tinha que tomar era, eu alugo uma casa e a gente vai morar junto. Aí meu plano de fazer faculdade, né, caía por terra, eu ia ter que continuar trabalhando, pagando aluguel, etc. Ou a gente ia para casa dos meus pais ou dos pais da minha namorada na época. E a gente conversou com eles também, e a gente decidiu ir morar na casa dos meus sogros para que eu pudesse fazer faculdade. Então foi aí onde tudo começou. Eu fiquei um bom tempo na casa do meu sogro, mas graças a Deus eu consegui fazer a faculdade, me formar e me tornar engenheiro como eu queria, depois que eu conheci esse mundo aí dentro da TRW. E você virou engenheiro de quê? De produção? Engenheiro de produção. Com foco em mecânica, né? Mecânica. Isso. Cara, que legal, velho. Vamos fazer algumas perguntas mais específicas aqui.
Já que a gente já começou do começo, né? Como foi essa sua saída do chão de fábrica até chegar numa posição de executivo, né? Uhum. Lá você virou executivo em qual setor? E o que foi mudado dentro de você nesse caminho aí também, que foi uma coisa que você não especificou. Legal. Eu dei uma resumida até eu me tornar engenheiro, mas tem um ponto interessante que eu não comentei, que nesse momento que a minha esposa ficou grávida e eu decidi continuar, né, estudando, etc., eu saí da empresa que eu estava, que na época era uma empresa aqui da região, chama Covery Logística, e eu fui para a Ajinomoto, também é uma empresa muito conhecida aqui, uma multinacional conhecida. E depois de 3 anos, eu tinha na minha cabeça, eu sempre me cobrei muito, né? Imagina uma pessoa com 20 anos, um homem com 20 anos, casado, com uma filha já, morando na casa do sogro, e não sobrava R$1 para mim. Por quê? Porque ia tudo na minha faculdade. E eu tinha uma coisa na minha cabeça, falei, engenheiro sem inglês também não vai conseguir emprego. Então eu me coloquei mais essa pressão de, durante a faculdade, fazer também um curso de inglês. Então, nessa época eu trabalhava na Ajinomoto, eu ia para a escola depois do trabalho, só que na hora do almoço, 30 minutos eu almoçava e os outros 30 minutos eu estudava inglês. Só que eu consegui, durante um tempo, manter isso. Só que foi passando o tempo e eu não conseguia entrar, né, na engenharia, ter uma vaga de estágio. E eu continuei me cobrando bastante. Nessa época, eu não estava indo para a igreja, né? A minha mãe, quando a gente veio para São Paulo, ela foi a primeira a se converter, tá? Ela é evangélica, e ela tentava me levar para a igreja, e nessa época aí eu bebia, jogava, jogo apostado, tal. Só que eu estava casado, com filho, com toda essa responsabilidade, e então, imagina, uma pessoa que está sem fé, com tanta pressão, e aos pouquinhos eu fui começando a ter crise, quase cheguei a ter uma depressão. E essa história é interessante. Isso no início ou no meio da faculdade? Isso no meio da faculdade. Porque era no momento que eu queria entrar num estágio, né? Então, na minha cabeça era assim, eu tinha que fazer engenharia, eu tinha que fazer inglês, e ali aproximadamente no meio da faculdade eu já tinha que estar engrenado num estágio. Porque se eu chegasse a me formar sem ter feito o estágio, eu não ia conseguir me tornar engenheiro definitivamente, né? Ser contratado como engenheiro. E aí foi interessante, porque a primeira pessoa que começa a perceber que a gente não está bem, quem que é? É a nossa mãe, né? A minha mãe eu não falava nada. O pessoal fazia festa, a gente era de fazer festa, o pessoal bebia, aí jogava baralho, brincando, mas valendo R$1, R$2 ali. E eu lembro que nessa época, cara, interessante, porque eu nem descia. Eu morava num sobrado, eu ficava no quarto. É o primeiro sinal quando a pessoa não está bem, né? Que ela está já ali daqueles sintomas de crise, ansiedade. Ela começa a se reservar, ela começa a não querer ficar junto com a galera. E eu estava nessa situação. Eu lembro que eu revezava com um amigo meu para ir para a faculdade de carro. Uma semana ele me passava para me pegar, a outra semana eu passava a pegar ele. Ele vinha me pegar, cara, só eu e Deus, né, que sabe a dificuldade que era para eu poder entrar no carro e ir para a faculdade, porque eu não estava bem. E aí a minha mãe, um dia, vendo essa situação, ela pegou e falou, Felipe, vem aqui. Ela tinha costume de ir no monte toda sexta-feira para orar, né? E ela falou assim, essa semana eu vou de novo para o monte. Se eu orar por você e você conseguir na semana que vem esse estágio, ou na semana que vem, nas próximas semanas, conseguir uma entrevista, você conseguir esse estágio, você volta lá para agradecer? Eu falei, claro, volto sim. Cara, acredite se quiser. Na próxima semana eu recebi 2 oportunidades de entrevista, passei nas 2 e pude inclusive escolher qual que eu queria trabalhar, que foi a Faurecia, que foi a empresa que eu trabalhei nos últimos 15 anos. Então, só para você entender da onde que saiu tudo isso, aí eu decidi, né, outra decisão que eu tive que tomar, que foi sair da Ajinomoto, que era um emprego que eu tinha estabilidade, que eu era efetivo, né, tinha plano de saúde, tinha tudo, para me tornar estagiário, né, contrato na Faurecia. Então foi onde comecei ali como estágio aqui em Limeira. Mas nessa época aí, por exemplo, aí abaixou mais o salário ainda. Tipo, baixou um pouco mais o salário ainda. Deu mais uma apertada? Deu mais uma apertada. Só que aí eu já estava um pouco mais tranquilo, né?
Porque eu já estava focando lá na frente. Que agora eu estou como estagiário de engenharia, daqui se eu fizer um bom trabalho, eu sou efetivado, vou ganhar 2, 3 vezes mais do que eu ganhava no emprego anterior. Nessa época, a minha esposa, graças a Deus, me ajudava bastante. Ela tinha, até 2 anos atrás, ela tinha uma loja, uma papelaria aqui no centro da cidade. Ela teve essa loja aí por quase 20 anos. Então, assim, no final do dia, quem acabava bancando a gente ali era ela. Né? O que eu ganhava era para pagar a faculdade, para pagar o inglês e os outros custos que eu tinha para poder me movimentar, etc. Para te ver, né? Que sempre atrás do grande homem tem uma grande mulher. E, tem bicho, que ser. E eu falo isso porque, velho, a mulher é um centro de direção, assim, uma sensibilidade para botar a gente no prumo que é ser igual, né? E, Sim. cara, da hora, mano. Essa é uma história muito da hora, essa sua aí. É. Mas, cara, como é que foi, assim, beleza, você entrou, foi na TRW ou foi na Florecia? Foi na Florecia. No estágio eu comecei na Florecia. Como é que foi essa fase aí de estágio, pra até você ser efetivado, como é que foi? Pra depois você virar o executivo lá? Cara, loucura total. Porque, por exemplo, a gente vai falar de alta performance agora. Sim, loucura total. Porque eu lembro que quando eu tava nessa fase, eu ajoelhava perto da cama ali, cara, acho que como todo mundo faz, né? Ora para Deus e pedia bastante coisa. Agradecia também, sempre fui uma pessoa muito grata por tudo que eu tenho. Mas eu lembro claramente eu pedindo para ele, pai, eu quero um emprego, que eu consiga honrar minha família, ganhar bem, que eu possa dar, né, o melhor para eles. Pode me dar o trabalho que for. Nem que eu tenha que trabalhar demais, nem que eu... Cara, eu vou fazer o que tiver que fazer. Mas eu sempre enfatizava essa questão de trabalhar muito. E foi exatamente o que eu pedi que Deus deu, né? É o que o pessoal normalmente fala, né? Deus te dá o que você pede. Então, você tem que aprender até a pedir para Deus o que você quer. Então, assim, nunca foi fácil. Desde que eu entrei nessa empresa como estagiário, eu sempre tive muita pressão, né? Bastante estresse. Tanto é que, quando eu era estagiário, no segundo ano, eu já consegui aí uma gastrite nervosa. Então, imagina, para você ter uma ideia... Eu, na época de estagiário... Porque na estagiária, há 15 anos atrás, era outra conversa, né? Não é o estagiário de hoje em dia. Antigamente o cara suportava mais pressão, né? Não, e sem contar que, assim, a própria lei do estagiário era diferente, né? A gente conseguia fazer 1 hora extra. Era diferente, a gente podia trabalhar um pouquinho mais. Hoje está um pouco engessado, do meu ponto de vista, né? Porque, querendo ou não, é o momento onde a gente está sendo avaliado. O estagiário está sendo avaliado no começo da carreira dele. Então, assim, se você engessa demais, você acaba não conseguindo avaliar. Então, talvez um estagiário bom, ele acaba perdendo até a oportunidade, né? Porque você não está conseguindo enxergar o potencial do cara no começo. Mas nessa época aí, eu trabalhava a mesma carga horária de uma pessoa efetiva. Então, eu tinha algumas responsabilidades, até porque também, né, o pessoal sabia da minha história. Então, sabia que eu já era casado, que eu já tinha filho, que eu já era um cara responsável. E quanto mais responsável você é, o pessoal te conhecendo, você vai ganhando cada vez mais espaço, né? Mais espaço. E isso aconteceu. Tinha época, para você ter uma ideia, eu como estagiário, eu era responsável por melhoria contínua na fábrica. Então, responsável, por exemplo, por reduzir tempo de setup das máquinas. Eu lembro que na época a gente estava começando a trabalhar com caminhões, né, com escapamento de pesado, que é o que faz aqui, nessa fábrica de Limeira. E como era muito começo, as máquinas muito grandes, o pessoal demorava muito para fazer a troca das ferramentas. Muito mesmo, coisa de 4, 5 horas. Então, assim, não era vantajoso fazer a troca muitas vezes no dia. Então, o que o pessoal costumava fazer? Vamos produzir até acabar algum componente do item A, B ou C. A hora que acabar o componente que não der mais para produzir essa peça, a gente faz o setup para outro item. Só que aí o setup acontecia 2 horas da manhã, 3 horas da manhã. E como eu era responsável para fazer a redução do tempo de setup, o pessoal me ligava. Então, imagina, eu estagiário, dormindo com a minha esposa, o telefone tocava, ô Felipe, tá fazendo uma troca aqui de ferramenta, tem como você dar um pulo aqui para gravar? Eu tinha que sair de casa, ir lá, gravar, fazer um relatório e no outro dia apresentar para a diretoria o que do meu ponto de vista tinha que melhorar para poder o negócio acontecer. Então, assim, já desde o começo, eu já com uma pressão bem grande. Eu já tinha essa pressão da parte pessoal e comecei também a ser pressionado na parte profissional. Foi onde eu adquiri aí essa gastrite.
Só que outra coisa que eu sempre tive na minha cabeça, eu sempre fui um cara, sendo bem sincero, que eu tentava evitar ter que tomar qualquer tipo de remédio. Então, o que aconteceu nessa época? Eu comecei a tomar o remédio que o médico falou para mim da gastrite. E aí, aos pouquinhos, eu via que não estava mudando, né? O meu estresse, a minha pressão, ela continuava. Eu falei, cara, eu preciso fazer alguma coisa diferente. E foi aí que eu comecei com a alta performance. Eu falei, cara, eu preciso fazer uma atividade física, ir para academia, correr no tempo que desse. Acordava mais cedo. E aí, cara, que começou a entrar a atividade física na minha vida. Foi nessa época, mesmo com toda essa pressão, porque eu falei, preciso de uma válvula de escape aqui, senão eu vou explodir. Vou explanar. Isso no estágio ainda. No estágio ainda. Beleza. E aí, efetivou e tal, manteve nesse mesmo cargo aí? Como é que foi? Então, aí eu trabalhei como estagiário por 2 anos e 10 meses. Não chegou... Não, foi 1 ano e 10 meses. Que o estagiário na época era 2 anos, agora eu não sei exatamente quanto tempo que eles podem ficar, até formar. Mas aconteceu uma história interessante, porque eu trabalhava na produção, né, como engenheiro de manufatura na época, e no final do meu estágio, o pessoal tinha um projeto muito importante para implementar na fábrica. E eles me procuraram e falaram, Felipe, eu tenho um projeto importantíssimo aqui na fábrica e eu gostaria de colocar você, né? A gente identificou aqui o potencial em você, vê que se você pega para fazer um negócio vai até o final. Não é na área que você está, até porque a gente também hoje não tem uma vaga, né, na produção, que aí seria gerente de produção, supervisor de produção, que seria para um nível de engenheiro, mas a gente conseguiria colocar você na logística, nesse projeto, que seria a implementação de umas ferramentas novas. Falei, demorou, vamos nessa. Cara, de novo eu ali, primeiro a chegar, último a sair. Falei, cara, agora é minha oportunidade. Agora eu tenho uma promessa, né, de efetivação. Só que assim, eu tava com um olho no peixe, outro no gato, né? Eu sabia que existia uma promessa, mas eu falei, pode ser que chegue lá na frente eu entregue o projeto e se não tiver... Porque eles não tinham uma vaga ainda. Eles falam, a promessa é que eles iam criar uma vaga. Entendi. E aí eu comecei a fazer tudo e amarrar em mim. Né? Estrategicamente, eu comecei a não passar tudo que eu estava aprendendo. Comecei a segurar, porque eu falei, vai chegar no final do estágio, se o pessoal não quiser me contratar, no mínimo, eles vão precisar de mim para alguma coisa, porque tá tudo comigo. O projeto era importante. Inclusive, ia ser uma apresentação para o CEO da organização. Ele ia vir para o Brasil e a gente ia ter que fazer uma apresentação para ele. E isso foi muito bom. Porque, cara, no final do meu estágio, para você entender o que aconteceu, houve uma mudança na gestão lá e o diretor da logística, que era o cara que seria responsável para me contratar, o cara foi me enrolando. Eu ia lá na mesa dele, 2 meses, já deu certo a vaga? Não, vai dar, espera aí que eu tô correndo atrás. Cara, foi que foi. No último mês eu fui semana a semana, até chegar na última semana eu fui dia a dia na mesa do cara. Chegou no último dia, ele olhou para mim e falou assim, Felipe, eu não consegui a vaga ainda, mas eu tenho uma proposta para você. Eu vou te contratar como terceirizado durante 3 meses para eu conseguir validar essa vaga. Cara, eu lembro que eu olhei no olho dele assim e falei, cara, não. Eu não aceito porque não foi isso que a gente combinou. Eu tô aí há 6 meses trabalhando que nem maluco, fazendo um negócio acontecer, tô falando com você todo dia e eu tenho certeza que você podia ter feito alguma coisa diferente, então eu não aceito. E aí, cara, o cara tomou um baque, falou, poxa, como assim, o estagiário não aceita, né, ser contratado, tá vindo com essa petulância falar comigo. Bom, não fechamos nada. Eu lembro que eu saí de férias, até falei pra minha esposa, vamos viajar, preciso parecer a cabeça. A gente foi pro Paraná, ficamos lá 20 dias no Paraná, e a gente até cogitava mudar pra lá e tal. E quando eu voltei, cara, umas 10 ligações no meu celular. Os caras doidos, porque o projeto realmente era importante. E como eu tinha amarrado tudo comigo, os caras ficaram doidos. Aí foi a hora que eu comecei a aprender a negociar, né? Foi quando eu aprendi que um bom trabalho, né? Você fazer um bom trabalho e você também se posicionar na hora certa, as pessoas, necessariamente, elas precisam te reconhecer, elas precisam entender o seu valor. Posicionamento ele está muito ligado ao valor que você quer que as pessoas vejam em você. E, né, que você se dá.
né? E exatamente foi o que você fez. Você falou assim, cara, meu limite é aqui. É exatamente. Posicionamento é limite. Você limita... É o seu limite que você dá para as pessoas até onde elas podem ir com você. Exatamente. E é muito importante isso aí, cara. Pô, que legal, velho. Então, pô, o cara já começou com o meteu o pé na porta e veio embora, né? Cara, assim... hoje a gente fala muito de alta performance, mas muita gente não vê o custo disso, né? Sim. Na sua visão, quando é uma performance saudável e quando a pessoa só está se atropelando? É assim... Eu vou comer um prato aqui. Eu acho que... Sim. Tudo você precisa ter data para começar e para terminar. Entendeu? Então, eu acredito muito no balanceamento das coisas, não no equilíbrio. Você não vai conseguir ser um cara de alta performance e manter tudo equilibrado o tempo todo. Esquece, né? Então, assim, a diferença do equilíbrio para o balanceamento é que o balanceamento, a hora que o negócio está começando a desandar, você volta. Então, você está sempre balanceando ali, ó. Então, todas as áreas da sua vida, você precisa estar de olho. E quando está, de alguma forma, indo para um caminho que você não quer, você tem que começar a dar atenção para aquilo ali, né? Mas não dá para você simplesmente achar que você vai manter a sua vida sempre com tudo sob controle, porque isso é ilusão. Isso é ilusão, você sabe, né? Você já está há alguns anos aí empreendendo também. Então, eu acredito na alta performance dessa forma. Então, agora eu preciso dar foco para a minha saúde. Então, beleza, eu vou dar um pouco mais de foco para a minha saúde. Alguma área ali, ela vai ser afetada durante um tempo, entendeu? Agora, se você tem um propósito muito importante na sua vida profissional, que você vai ter que se doar um pouco mais, você vai abrir mão de outras coisas. Você vai abrir mão, por exemplo, da sua saúde em alguns momentos. Só que não pode ser um abrir mão a um tempo suficiente para você ter uma doença, né? Ou abrir mão, talvez, de estar próximo da sua família ao ponto de você ter que separar da sua esposa. Então, acho que a gente tem que estar muito atento a isso. Isso é ter uma alta performance equilibrada, né? No caso, balanceada. Na verdade, eu falo que a gente tem que ser o equilibrista, né? E, cara, às vezes, por exemplo, no equilíbrio de vários pratos, alguns vão cair. Não existe dizer que vai ser sempre a vida perfeita, porque... Você tem que escolher qual prato você quer deixar cair, né? Ainda tem isso, mas às vezes, por exemplo, eu tô aqui parando para pensar, você já teve uma mentalidade diferente desde sempre, pô. Que, por exemplo, você teve lá a gastrite, falou, pô, eu preciso começar a fazer atividade física. De onde é que vem essa mentalidade, assim, do Felipe, tipo, pô, beleza, tem alguns pratos que vão cair aqui, deixa eu olhar aqui pra eu poder não me arrebentar no final desse negócio? Sim. De onde é que vem isso? Cara, eu sempre fui um cara, talvez, olhando para os meus pais, né? A gente sempre traz muita referência dos nossos pais, né? Sim. Então, assim, o meu pai sempre foi um cara muito trabalhador, né? Então, como eu falei para você, chegou ao momento dele trabalhar em 3 empregos para poder dar conta de tudo dentro de casa. 3 filhos, né? E... Então, eu sempre vi o meu pai trabalhando muito duro. Para você ter uma ideia, quando eu era pequeno, eu via muito pouco meu pai. Então, meu pai trabalhar... A hora que ele acordar, que ele ia trabalhar, eu estava dormindo. A hora que ele voltava, eu estava dormindo. Então, a referência de trabalho duro, que inclusive foi uma das crenças que eu tive até pouco tempo, né? Que para ter sucesso, eu tinha que trabalhar muito duro. Eu tinha dificuldade de ir embora para casa. Porque na minha cabeça, eu tinha que ser o último a sair do trabalho. O primeiro a chegar e o último a sair. Primeiro a chegar, último a sair, era uma crença que eu tinha. Que eu vim quebrar alguns anos atrás, há poucos anos atrás. E eu acho que a referência de determinação, né, da minha mãe. Então, a minha mãe sempre foi muito guerreira. A minha mãe tinha muita dificuldade, o meu pai, até por toda essa situação de ter que trabalhar demais, era um cara muito bruto, né? E a minha mãe, cara, falar pra você, ela foi muito resiliente. Ela tá até hoje com meu pai por muita resiliência dela. E, então, acho que eu herdei do meu pai e da minha mãe, né? Então, eu sempre tive também muito claro para mim que eu precisava cuidar de mim. Porque se eu quisesse cuidar da minha família, o primeiro que tinha que estar bem era eu, né? Então, graças a Deus, eu sempre tive essa mentalidade. Porque, para mim, o lema é assim. Deus sobre todas as coisas... Depois, a minha saúde e a família e o trabalho. Então, assim, para mim, eu sigo essa ordem e sempre, graças a Deus, funcionou muito bem. Entendi. Pô, que legal. Você teve algum mentor nessa fase aí, por exemplo, que te ajudou, sei lá,
a te moldar? Você fala muito da sua mãe e seu pai. Sim. Mas teve alguém externo assim? Sim. Que, por exemplo, te deu e falou assim, pô, Luiz, por que você não segue aqui? Faz isso. Ou... Como é que foi? Para eu entrar na indústria, não. Né? O meu pai sempre foi empreendedor. Sempre foi empreendedor. E, inclusive, aqui em Limeira, ele montou um estacionamento aqui, era estacionamento com borracharia. E antes de eu entrar na empresa, ele, como estava em São Paulo, ele me colocou à frente disso daí. Só que não deu muito certo, a gente também não estava se entendendo muito bem, foi quando eu preferi ir trabalhar na indústria. Mas quando eu entrei na indústria, desde que eu entrei na indústria, sempre eu tive uma pessoa que foi minha referência. Sempre aquela pessoa mais velha, aquela pessoa que já tinha mais experiência, que eu sempre pedia conselho. Isso também, para mim, foi... Eu falo para minha filha, inclusive, na verdade eu falo para todo mundo que eu tenho oportunidade. Sempre dá muita atenção, né, ter zelo quando estiver falando com uma pessoa mais experiente que você. Porque a gente sempre vai aprender alguma coisa nova, algo que vai agregar na nossa vida. Então, eu sempre tive isso comigo. Né? Então, foi muito fácil quando eu entrei na empresa, que eu vi o pessoal que já tinha experiência internacional, que já trabalhava há muitos anos na empresa, pedir conselho. Então, sempre fui muito humilde. Para você ter uma ideia, nessa época que eu consegui ser efetivado na empresa, depois eu fiquei sabendo o que aconteceu, que foi outra história interessante. Eu trabalhava com a mulher lá que chamava Tayana Drago, que inclusive agora ela está na Alemanha. E ela contou para mim que o que aconteceu, quando começou a ficar próximo da vinda do CEO, né, lá da França para cá, o pessoal começou a desesperar, porque tinha essa apresentação que era extremamente importante, e tinha um cara que nessa época era minha referência. Ele chamava Thiago Podolski, que era um cara também que já tinha morado em vários lugares do mundo, um cara que falava 4, 5 línguas, o cara era muito fera. E gente boa, o cara era humilde, gente boa. Eu conheci ele quando eu era estagiário, sei lá, 3, 4 meses que eu estava na fábrica, esse cara entrou para trabalhar, ele veio de uma outra empresa, de outra multinacional, a gente criou uma relação ali e coincidentemente, eu comecei a trabalhar com ele. Nessa época, nessa fase final ali, antes de eu ser efetivado. E a gente criou uma relação muito boa, cara. Só que ele não era o meu chefe direto. Ele estava comigo no projeto. Era um cara extremamente inteligente, um cara, muito gente boa, só que ele não era o meu chefe direto. E aí, beleza, eu saí da empresa e o que aconteceu que ela contou para mim? Esse cara que eu tô falando, que é o Thiago Podolski, ele tinha um acesso ao número 1 da fábrica aqui. Ele era um cara que, inclusive, ele tinha vindo trabalhar aqui porque ele foi indicação do número 1 da fábrica aqui. E quando ele soube que eu tinha saído, o que tinha acontecido comigo, cara, ele entrou direto na sala do homem, que poucas pessoas tinham acesso, e contou a minha situação. Falou, ó, o cara tá aqui há X meses tentando ser efetivado, né? Combinado, feito com o cara, não fez. Os caras não fizeram, deixaram o cara sair, eu preciso que você traga o cara de volta. Cara... Ela falou para mim que em 30 minutos ele saiu com a vaga aprovada. Então, assim, esse foi o meu primeiro mentor dentro da fábrica. Mas eu tive inúmeros... Podolski, qual é o nome do cara? Thiago Podolski. É um nome diferente, né? E eu tive inúmeros mentores, cara. Muitos. Eu tive um outro mentor... Isso eu já estava há alguns anos na empresa. Essa é uma história interessante também. Porque eu sempre nessa, né? Chega primeiro, sai por último... Tem que estar sempre sendo visto ali para ser lembrado, fazendo o meu melhor. Chegou uma época da empresa, eu acho que eu estava com uns 2 anos e meio, 3 anos, que eu recebi 3 propostas internas. Nessa época eu estava como engenheiro de logística, e inclusive o Rafael Rusca, sabe o Rusca que está com a gente no BCN? Eu tenho... Só você olha. Que mexe com o painel solar. Eu falo com o meu mandou mensagem ontem. Isso, Rafael Rusca. Ele era gerente lá da fábrica. E era um cara que me ajudou bastante, inclusive, na época. Ele me procurou e falou, Felipe, eu tenho uma vaga de supervisor na produção, que eu trabalhei com ele na época de estagiário, né? No segundo turno. Cara, imagina, eu casado com um filho já e tal, eu já ia ter mais um aumento de salário. Ele falou, cara, lógico que eu topo. Mas eu preciso falar com outro cara, que é esse cara que eu tô falando para você, que seria uma outra referência que eu tive na fábrica, na empresa. E aí recebi também uma outra proposta para trabalhar em compras e tinha a promessa, nessa área que eu tava, de ser promovido também.
Aí o que que eu fiz nessa época? Eu falei, vou procurar uma pessoa, de novo, né? Eu sempre procurando alguém ali mais experiente para me orientar. E aí eu procurei o Valdecir Viana, que esse é o segundo mentor que eu tive ali dentro da empresa, que inclusive hoje ele está nos Estados Unidos. Os dois, inclusive, o Podolsky e o Viana, os dois estão nos Estados Unidos. Eu fui na sala dele, cara, foi muito interessante. Você vê como que é a importância de um mentor na vida da pessoa. Eu entrei na sala dele, ali na empresa, a diretoria, eles têm uma salinha que fica no final do corredor, então são 5 salinhas separadas de todo mundo, e a dele era a primeira, que ficava próximo da fábrica. Eu lembro que eu entrei na sala dele e era interessante, porque a sala dele extremamente organizada, não tinha nada na mesa, e só tinha um quadro no fundo, assim, um quadro pequenininho. E nunca entendi, aquele quadro não tinha sentido para mim, né? Beleza, sentei para conversar com ele. Ele falou assim para mim, Felipe, tô entendendo que você recebeu algumas propostas, mas você já ouviu falar da história do bambu chinês? Falei, não. Aí ele contou para mim a história do bambu chinês. Falei, cara, o bambu chinês, antes dele crescer não sei quantos metros para cima, ele estabelece ali a sua estrutura, né? Ele nasce por muito tempo para baixo, ele cria raízes ali para ele poder se sustentar, porque ele cresce muito depois que ele está bem sustentado. E, inclusive ele mostrou para mim o quadro, ele olhou assim, ó, você tá vendo esse quadrinho aqui, ó? Essa é a história do bambu chinês. É por isso que eu tenho esse quadro aqui, por causa da importância dessa história. E eu, caraca, velho. Só que ele foi além. Ele falou para mim o seguinte, falou, ó, eu tô falando para você que você ainda não tá preparado para dar o próximo passo. Mas você pode ficar aqui que eu te garanto que eu vou estar com você. Eu vou ajudar você a dar esse próximo passo, mas de uma forma sustentável. De uma forma que você consiga ir e não tenha que voltar. E foi legal, porque quando eu fui efetivado, o pessoal tinha me prometido, por exemplo, me contratar como engenheiro de logística, só que não tinha essa vaga. Como foi tudo corrido, o pessoal não conseguiu criar a vaga de engenharia de logística, tinha que criar a descrição de carga, toda uma burocracia, né? Tinha que validar com a França e tal. Aí eles me efetivaram como analista de logística. Mas só de eu ter ido lá conversar com ele, explicado toda a história, ele ter falado para mim ficar ali com ele, porque ele via muito potencial e que ele também tinha um projeto na área que ele precisava de mim, ele ia me ajudar. Cara, na outra semana ele veio lá, promoção, engenheiro de logística, que é o que o pessoal tinha me prometido. Então, assim, eu sempre procurei uma referência para me ajudar a tomar decisão, porque, cara, de novo, você tá ali, tá acontecendo um monte de coisa. Você não tem maturidade suficiente para sair andando ou escolhendo, né? É sempre bom você ter uma pessoa do seu lado com mais experiência, que já passou pelo que você passou, para poder te orientar, né? Ah, cara, isso é uma inteligência que assim, quase ninguém tem, né? São poucas pessoas que vão botar o botão do ego ali para baixo e falam, pô, tem gente melhor que a gente. E, pô, muito bom a história que você está contando aí, de buscar mentores, de buscar conselheiros, e a gente sabe que, sim, buscando na história, a gente sabe que muitos caras que foram grandes tinham conselheiros, né? Sim. E complementando essa questão de mentores, cara, a importância de mentor, é uma história que eu conto muito pra galera, que aconteceu comigo, cara, que foi uma época que eu quase saí da empresa. Na época da pandemia, um pouco antes da pandemia, né? A empresa pagou um treinamento. Acho que eles estavam até adivinhando que aconteceu alguma coisa, cara. Porque eles pegaram alguns potenciais da empresa e eles pagaram um treinamento de Mindfulness. Eu vou falar de Mindfulness? Já, Mindfulness. Eles pagaram um treinamento de Mindfulness. E, cara, puta, eu gostei pra caramba daquilo ali. Isso foi em 2019, final de 2019, um pouco antes da pandemia. E nessa época também eu comecei a ser mentorado pelo vice-presidente de compras dos Estados Unidos. Então toda semana, né, às vezes semana sim, semana não, eu me reunia com ele e ele conversava sobre a vida, conversava sobre o trabalho, as dificuldades que eu estava passando. Esse cara me ajudava demais. E o que aconteceu? Quando aconteceu ali a pandemia, eu tinha acabado de passar por uma outra transição, né? A minha história na Florescer foi muito legal porque eu tive muitas oportunidades, eu passei por muitos cargos e assim, bem rápido, né? E o que aconteceu? Quando eu fiz essa transição ali dentro da área, dentro de compras ainda, eu era comprador de projeto,
e eu comecei a ser comprador de commodity, que é totalmente diferente, e além disso, supervisionar o time de commodity. Só que na época da pandemia, o que aconteceu? Deu um boom nas commodities, explodiu tudo. Num primeiro momento, barateou, porque já não tinha mais demanda, né? Parou tudo, ninguém estava comprando nada, né? Você lembra disso daí? Mas depois, quando voltou, cara, deu um boom, tudo subiu demais. Principalmente uma das principais commodities nossa aqui. Então, cara, foi 3, 4 vezes mais caro do que a gente pagava ou que a gente tinha projetado. Toda a empresa, ela, né, um pouco antes de finalizar o ano, ela faz o budget ali, ela faz o planejamento estratégico para o próximo ano e para os próximos anos. O que a gente tinha previsto para o próximo ano era uma redução. E no outro ano, o que aconteceu? Aumentou o que nunca tinha aumentado nos últimos 20 anos. E a gente não tinha espaço no nosso budget para aquilo ali. Só que o que aconteceu? Como a gente responde para a matriz, mesmo o pessoal sabendo tudo que estava acontecendo, o pessoal não quer saber. É assim, amigão, a gente tem um resultado para entregar, vocês têm que se virar, e vocês têm que se conversar e ver o que vocês vão fazer. Só que eu peguei essa responsabilidade e não tinha histórico. Então, assim, tinha muita coisa ali que eu não conseguia explicar. Eu nem sabia explicar. Porque a gente já vinha alguns anos de estabilidade no mercado, entendeu? E aí foi um momento difícil, porque a gente começou a trabalhar em home office. Então eu lembro até hoje. Putz, eu sempre fui um cara de querer olhar no olho, de conversar, resolver os problemas, entrando numa sala, conversando com a galera. E eu fiquei, cara, quase o ano inteiro dentro de casa. Eu tava ficando doido lá. Eu e meu cachorrinho comendo a mesa nova. Eu tinha acabado de mudar, na verdade. Porque esse ano, inclusive, foi o ano que eu consegui mudar para minha casa. Então, depois que eu me formei, a gente comprou terreno, construiu a casa. E aí, no final de 2019, a gente mudou para casa. E começo de 2020, pandemia. E aí tá eu lá sozinho, uma pressão gigantesca dessa mudança, tudo que estava acontecendo no mercado. Eu e meu cachorrinho lá, eu fazendo reunião aqui, meu cachorro comendo tudo que era novo dentro de casa. E eu lembro que nessa época, cara, olha que interessante, o melhor momento do meu dia era a hora que eu fechava o computador e eu ia pro banho. Chegava lá, ligava o chuveirão quente, caía na minha cabeça ali, eu dava aquela relaxada e ia deitar, cara. Eu tava a ponto de explodir. Só que por que eu tô contando tudo isso? Porque quando eu fazia essa sessão de mentoria com esse cara, o cara totalmente fora da pressão que eu tava ali, o cara começava a me mostrar caminhos que eu não conseguia enxergar. Ele falava, cara, calma, isso aqui tá acontecendo isso, faz isso aqui. Putz, cara, mas eu gostava de ir pra academia, de correr, não tô conseguindo fazer. Não precisa ir, cara, você não tá conseguindo ir pra academia, sai pra rua aí, corre 5 minutinhos. Sabe, às vezes coisa básica, que você na hora da pressão, do estresse, você não consegue enxergar. Aí a pessoa de fora, com experiência, que já passou por situações difíceis, ela vem te dar um caminho que às vezes você não está enxergando. Então, assim, esse foi um cara também, ele acabou saindo da empresa, acho que uns 2 anos atrás, mas que me ajudou demais. E aí foi quando eu comecei a ser mentorado por ele, eu comecei a enxergar as dificuldades de uma forma diferente. Ali, para mim, eu acho que foi a minha maior virada de chave, cara. 2020, a minha maior virada de chave. Porque eu estava num momento que eu podia pedir a conta, eu cheguei ao ponto de quase pedir a conta da empresa. Só que aí eu lembro que eu parei assim e falei, cara, eu tenho 2 caminhos, né? Olhar o copo meio cheio ou meio vazio. O olhar meio vazio por que isso aconteceu comigo agora? Vou pedir a conta e sei lá o que eu vou fazer. O meio cheio se tá todo mundo batendo cabeça aqui, é porque nunca foi feito um trabalho como deveria nessa área. Então eu posso ser esse cara. Eu vou precisar trabalhar um pouquinho mais, correr um pouco mais, aprender, mas assim, eu vou dominar esse negócio aqui e eu vou ser reconhecido por isso. E foi o caminho que eu decidi tomar. Então assim, nesse mesmo ano, eu chamei a equipe de vendas e falei para eles o seguinte, falei, pessoal, aqui está uma grande oportunidade para a gente. Por quê? Como que a gente vai aumentar o resultado da organização em anos que está tudo ali estável? Como que você vai justificar um aumento ou qualquer outra coisa para os nossos clientes? Agora, no momento que acontece tudo que aconteceu, é óbvio que tem oportunidade. É só a gente fazer um bom trabalho, a gente chamava de squeeze, né? Que é um trabalho entre compras e vendas, para a gente conseguir justificar um aumento que converse com o mercado
para que a gente consiga, inclusive, fazer de um limão uma limonada. Cara, a gente ganhou prêmio internacional por trabalho em equipe nesse ano. Então, você vê como que muda a forma, né? Porque é o que a gente fala. Não é o que você enxerga, é o que você vê. São coisas diferentes. De novo, eu estou olhando aqui um copo com a água pela metade, certo? Eu estou vendo um copo com água pela metade, mas eu posso enxergar o copo meio cheio ou ele meio vazio. E conforme eu consiga enxergar isso, é a decisão que eu vou tomar daqui para frente, que é o que eu decidi naquele momento. Eu falei, cara, eu vou olhar o copo meio cheio, vou dar a volta por cima, vou dominar essa commodity aqui e vou sair por cima. Não deu outra. A gente, no final do ano, ganhando prêmio internacional por um bom trabalho em equipe e eu querendo pedir a conta. Por quê? Porque eu tive, naquela época, uma mentoria, uma pessoa que estava me apoiando ali, que conseguiu me ajudar a enxergar um problema muito grande de uma forma diferente. Isso é legal. Eu sempre falo... Você sabe que o que diferencia as pessoas é a visão, né? É a visão. A visão é muito mais importante, às vezes, do que o próprio know-how. Porque, por exemplo, tem gente que na pandemia teve uma visão, assim, de um negócio XYZ que conseguiu, tipo, ganhar milhões. Exatamente. Dinheiro que provavelmente ele não vai conseguir gastar na vida dele toda. Então, muita gente. E quando teve gente que se desesperou. Inclusive, pessoal, esse mindfulness, né? Acho que tem até livro, se eu não me engano. Tem. E a tradução é atenção plena. Atenção plena. E a própria Google usou com a equipe deles e aumentou a performance deles, tipo, de forma surreal. E você pode utilizar isso na sua casa. No mundo hoje de distrações, né? Diversas, rede social, aplicativo de celular, notificação. Cada vez mais, né? Você precisa ter mais atenção plena, inclusive na hora de comer, tá? Você sabia que se você estiver estressado, a sua digestão ela é prejudicada? Com certeza. Muita gente que hoje passa o estresse, tá com o cortisol elevado, tá com a sensação de luta ou fuga, evite se alimentar, porque o sistema intestinal ele é comandado por uma coisa chamada sistema parasimpático, que você precisa estar relaxado para ter uma boa digestão e uma boa absorção. Se você está estressado no sistema de luta ou fuga, você ativa o sistema simpático, que de simpático não tem nada. Não tem nada. Tá estressado, porque você vai liberar, por exemplo, adrenalina, noradrenalina, e isso atrapalha a sua digestão. Por quê? Porque você normalmente vai pegar a irrigação sanguínea e jogar para a parte muscular para você fugir daquele estresse. E falando de tudo isso, pessoal, Felipe, quantos você, tipo assim, era o líder? Quantos liderados você tinha e como você fez, por exemplo, para ganhar esse prêmio aí? Falando exatamente dessa questão de ambiente, de liderança, de alta performance, que foi que você conseguiu, porque a gente sabe que um ambiente ruim não conseguiria chegar nisso aí. Sim. É assim, um lema que eu sempre levei para minha equipe, principalmente a nossa empresa, né, a empresa que eu trabalhei nesses últimos 15 anos, é uma empresa de resultado, né? A gente é resultado a todo custo, né? E se a gente não tomar cuidado, principalmente os gestores, a gente acaba, como que eu posso dizer, prejudicando muito, principalmente a saúde mental dos colaboradores, né? E o que eu sempre falei para o meu time é assim, pessoal, mesmo com toda a pressão, todo o estresse, com esse resultado que é exigido da gente, que tem que ser também, né? Eu acho que todo empreendedor, inclusive, ele coloca metas audaciosas para suas equipes, mas eu acho que a gente consegue fazer o nosso clima, né? Eu acho que a gente consegue fazer isso de uma forma legal, se ajudando, trabalho de formiguinha, né? Para não ficar pesado para todo mundo. Então foi sempre o que eu tentei trazer para a equipe. É a gente trabalhar em conjunto, todo mundo se ajudando, para que aquele fardo não ficasse tão pesado só para para dois, né? E eu cheguei a liderar na fábrica aqui 30 pessoas. Óbvio que eu não liderava diretamente as 30 pessoas, né? Eu tinha supervisores abaixo de mim ali, mas no total eram 30 pessoas. Eu cheguei a ser responsável por R$1 bilhão aqui na América do Sul. Eu era responsável pela América do Sul, Brasil e Argentina, né, no caso, que é onde a gente tinha operações aqui.
Caraca, velho. Era bem relevante. E assim, no teu cargo de liderança, onde foi que você mais, tipo... Provavelmente você teve mentor aí, né? Sim, de novo. com certeza. Onde você viu que, tipo... Pô, eu falei, pô, eu preciso dar ordem, eu preciso que a pessoa execute. Onde foi que você mais aprendeu a ter essa sensibilidade? Porque querendo ou não, cara, liderança não é uma coisa tão simples. Não é. E ninguém nasce líder, né? Não. Tem algumas pessoas que têm uma... Predisposição, né? Uma característica melhor de liderar. Sim. É uma facilidade, vamos dizer assim. Sim. Mas, cara, ninguém nasce líder. Exato. Eu sempre falo isso pra galera, né? Eu sempre enxerguei essa predisposição em mim com relação à liderança. Por quê? Né? Eu sempre fui aquela pessoa dentro do grupo ali que toma iniciativa. Né? Então, proativo. Eu vejo que ninguém está tomando a frente, eu vou lá e tomo a frente. Então, assim, eu sempre enxerguei essa predisposição. Né? Tanto é que, por exemplo, o meu trabalho de conclusão, meu TCC, eu fui o responsável a puxar o tema, de organizar com a galera para a gente se reunir. Então, assim, eu sempre tive essa predisposição. Mas dentro da organização, teve uma pessoa, que ela chama Gustavo Dominichini, que foi a minha referência. Esse cara é um cara, também um profissional muito gabaritado, um cara que já tinha trabalhado em outras empresas, um cara que se posta muito bem, que se comunica muito bem, que sempre um bom gestor tem que saber se comunicar muito bem com a galera. É um cara que também, ele é muito persuasivo. Então, assim, a gente está sempre vendendo, né? Sim. Não é só quando você está vendendo alguma coisa física, mas uma ideia, né? Em casa, com seus colaboradores. Então, esse foi um cara que, inclusive, quando eu comecei a trabalhar em compras, na empresa eu trabalhei 15 anos, em compras eu trabalhei 10, pra você ter uma ideia. Então eu trabalhei muitos anos em compras. E quando eu fui para compras, ele foi o cara que eu comecei a trabalhar próximo, que na época ele era gerente de projeto e eu era comprador de projeto. Né? Então foi o cara que eu sempre fiquei observando, foi meu mentor no caso da liderança. Que, inclusive quando eu saí de lá, ele voltou a ser o meu líder, né? Então eu começava a prestar atenção como que ele se comunicava, quão assertivo ele era na comunicação, como ele era persuasivo, como ele estruturava, né, toda a ideia para poder conversar com a galera, para conversar tanto com as equipes, as áreas que não eram a que ele era responsável, quanto com o time dele. Né? Você via uma certa, tipo... Na hora que ele falava com outra equipe, com a equipe dele, tipo, você via a galera se movimentando sempre em prol daquilo que ele queria. Exatamente. Não, e existe a comparação, né? Porque, por exemplo, nessa época a gente tinha algumas pessoas na mesma função. Então, a gente tinha, sei lá, 4, 5 gerentes de projeto. Tudo bem que eu trabalhava diretamente com ele, né? Mas, assim, aí você começa a observar qual que é o resultado final dessa pessoa versus o que essa faz de diferente. O que eu acho legal também, né? Na comunicação, na forma da pessoa se postar, etc. Então, assim, eu sempre fui um cara muito observador também. Então, eu era o cara humilde que ia ali, perguntava, pedia orientação, prestava bastante atenção, tinha muita força de vontade, atitude. Então, foi isso. Eu já tinha essa predisposição e conforme o tempo foi passando, eu comecei ali ser mentor, né? Ser líder de estagiário. Aí depois eu comecei a ter uma equipe de 2 pessoas. Aí foi aos pouquinhos, as coisas foram acontecendo. Porque primeiro, eu tenho para mim que assim, a gente primeiro precisa aprender vender, né? Então, eu precisava aprender a me vender, né? Vender o meu trabalho. Eu acho que essa é, inclusive para uma pessoa que tem negócios, para um empreendedor, e, inclusive eu vi esses tempos atrás acho que foi um podcast também, que o Flávio Augusto falou isso também, que o empreendedor ele tem que aprender primeiro a vender, depois ele precisa aprender a gerir pessoas e por último ele tem que aprender a desenvolver pessoas. Então esses são os 3 pré-requisitos para uma pessoa de sucesso. E isso foi o que eu fui enxergando realmente na prática. Então assim, o cara vendia muito bem, ele era um cara, era um putz de um gestor muito bom, e era um cara que desenvolvia pessoas. Ele olhava para aquela pessoa e falava, putz, esse cara aqui ele é bom para isso. E ele chegava perto, como ele fez comigo,
E desenvolvia. Tanto é que ele me desenvolveu dentro da fábrica, dentro da empresa. Legal. Na verdade, o Flávio Augusto fala que é jogos, né? Primeiro você tem que aprender o jogo da vendas. A partir do momento que você aprende a vender, você tem que aprender a criar uma equipe de vendas. Que é a parte de gestão de vendas, né? Isso. Depois que você consegue comandar aquela equipe de vendas, você começa a desenvolver outros líderes. Isso. Para comandar outras equipes de venda, que Isso vai aí. formar outras pessoas. E aí vai embora, né? É isso aí. É muito bom esse vídeo aí. Pô, legal, Luiz. Você sempre gostou de, por exemplo, de estudar muito, ou você foi forjado na marra? Pô, tem que estudar, senão eu não vou crescer. É assim, eu sempre vi o seguinte, o que eu preciso aprender? Deixa eu só, antes de fazer essa pergunta, uma coisa que me chamou muita atenção, que provavelmente você começou ali, por exemplo, entrou de terceirizado porque precisava ganhar uma grana, tô saindo do futebol. Sim. Quando foi que teus olhos brilharam pela engenharia ali, que você falou, porra, esse cara aqui é... Uhum. Porque, por exemplo, eu sempre gosto de contar a minha história aqui, que eu sou o primeiro médico da minha família toda. E quando a gente não vê ou não tem alguém como referência, Sim. é difícil você sonhar com algo. Então, eu imagino que tua história é meio parecida com a minha. Né? Então, por exemplo, quando foi que teus olhos brilharam pela engenharia? Assim, o meu pai... Eu também fui a primeira pessoa da minha família a ter formação acadêmica, tá? Então, o meu pai, ele sempre fala... Ele queria que eu fosse engenheiro civil. Normal, né? Pai, faz engenharia civil, já que engenharia vai fazer... de produção faz, né? Engenharia civil. Só que assim, o que aconteceu, né? Eu falava para ele o seguinte, falou, pai, eu não quero tomar decisão sem saber realmente o que eu quero. Né? Esse é o primeiro de tudo. Então eu quero primeiro entrar para trabalhar, conhecer o que é a indústria, para depois ver o que eu quero fazer. E foi o que eu fiz. Eu comecei a trabalhar lá. E aí, como eu comentei há pouco, eu comecei a ver essa dinâmica, né, automotiva. O pessoal, as montadoras mandavam carro zebrado. Imagina que legal, né? Eu sempre gostei de carro, né? Você vê um carro que vai ser lançado que ninguém nem tem ideia que carro vai ser. E eu, curioso, ia lá, conversava com o engenheiro. O que você faz? Eu vou na montadora, eu converso com os caras, eu projeto, eu não sei o quê. Falei, cara, eu quero fazer engenharia, meu. Aí eu comecei a ver o que é engenharia, né? O que o engenheiro faz? Nossa, aí é infinidade, né, inúmeras possibilidades. Aí eu falei, cara, eu quero fazer engenharia, mas... como que eu posso correlacionar fazer engenharia com ter bastante oportunidade de trabalho, de emprego, uma vez que eu não posso errar? Eu só tenho uma bala, né? É a bala de prata. Aí eu lembro que eu fui, né? Eu fiz faculdade aqui na cidade, eu fiz na Unip aqui. Eu fui lá na Unip. E aí eu peguei todos os... como é que chama lá? Como fosse a descrição do curso, né? Peguei lá todos os folhetinhos, que lá explicava mais ou menos, né? Qual que era a área de atuação, tal. A descrição de cada curso, né? Exato. Aí eu fui lá e peguei todos de engenharia. Aí comecei a ver lá. Aí eu olhei, cara, engenharia de produção. Cara, isso aqui eu posso trabalhar de A a Zinco. É isso aqui que eu vou fazer. Foi mais ou menos essa a escolha. Eu queria fazer engenharia porque eu entrei lá e comecei a ter esse contato com, né, o automotivo. Mas a engenharia de produção foi mais para eu conseguir ter um leque maior para quando eu acabasse a faculdade eu conseguisse um emprego. Foi basicamente isso. Tá que nem eu olhei pro médico e falei, esse aqui que ganha mais, né? Eu vou atirar aqui, né? Pô, mas legal. E assim, quando foi que você foi, por exemplo, querendo ou não, depois que você começa a estudar na faculdade de ser foco, por exemplo, eu comecei a estudar outras áreas depois que eu formei. Sim. Mas você sempre, estudou um pouco mais da engenharia, que nem eu, ou você, já começou a estudar outras áreas e ver de forma diferente, né? É assim, eu sempre tive uma tendência para a parte de exatas, né? Então... Você sabia que eu também? É. Eu gosto de contar que o primeiro curso que eu tentei foi geografia, né? Aí eu não passei em geografia. Aí eu fui lá e passei em medicina. Eu sempre gostei muito de matemática, cara. Nossa, eu também enquanto eu não resolvi um problema, eu não... Nossa, até depois de velho, minha filha vem lá com uns probleminhas lá, eu fico lá 3, 4 horas para ajudar ela a fazer uns negócios. Você esquece, né? Mas eu gosto. Então eu sempre gostei de matemática, aprendi a gostar de física também, no começo era difícil, mas foi isso. Então, assim, eu
preferi fazer engenharia porque na minha cabeça tinha mais a parte de exatas. Aí coincidiu que eu entrei lá também na fábrica, comecei a ter esse acesso com automotivo. Aí a decisão da produção foi realmente para conseguir ter mais oportunidade depois que eu saísse, que eu terminasse a faculdade. Foi basicamente isso. Legal. Aí é uma coisa interessante que depois que eu me formei, cara, eu comecei a me conhecer melhor, né? Eu estava formado ali, eu achava que eu era predominantemente mais para exatas, só que conforme eu fui começando a me relacionar mais com as pessoas, comecei a ser líder, eu comecei a ver que, na verdade, o que eu realmente gosto é de humanas. Tanto é que eu demorei muito tempo para fazer uma especialização. E eu realmente não era por falta de dinheiro ou de tempo, era mais porque eu não sabia para onde ir. Depois que eu acabei a faculdade, eu falei, cara, o que eu faço agora? E eu não queria fazer nada que, tipo assim, sabe, que tocasse mesmo assim no meu coração, que eu quisesse me especializar. E depois da pandemia, principalmente, de tudo isso que eu contei que aconteceu comigo, foi interessante, porque aí eu comecei a me conhecer um pouco mais, né? Eu comecei a chegar nos meus limites ali. Falei, cara, mas como que é interessante a gente se conhecer, né? Quão importante é a gente se conhecer. E nessa época, depois que eu consegui resolver esse meu problema aí, comecei a lidar melhor com essa situação, eu estava até ajudando a galera. Estava ajudando a galera que estava com problema psicológico na empresa. Então, assim, eu terminava a reunião, eu ficava até 8, 9 horas da noite conversando com o pessoal. O pessoal com problema em casa lá, todo mundo, né? Na época da pandemia. Eu fui lá conversar com meu pai, com a minha mãe, meu irmão também. Então, assim, todo mundo que já estava com uma predisposição, né, de ansiedade, de depressão, cara, na pandemia estourou. E aí eu tava lá, eu que tava com problema alguns meses atrás, ajudando a galera a ficar um pouco mais calma e tal. E aí eu fui percebendo isso, cara. Caraca, eu gosto desse negócio. Eu sempre gostei de ensinar, né? Sempre gostei. Sempre que eu aprendi alguma coisa diferente, alguma coisa nova, eu dava um jeito de querer ensinar. Então, assim, por exemplo, eu comecei a me desenvolver aprendendo inglês. Eu dava aula de inglês. Eu dava aula para os meus parentes, para os meus amigos. Então, eu sempre gostei de ensinar. E aí, eu comecei a ver essa questão dessa predisposição aí de liderança, né? E aí, eu começava a ensinar a pessoa que eu liderava ali. Aí, eu comecei a ajudar a galera nessa época da pandemia. E aí, as coisas começaram a se encaixar. E aí, cara, eu fiz um treinamento na empresa. Eu tive muitas oportunidades na empresa, né? Tanto de viagens internacionais, experiências internacionais, mas como de treinamentos muito bons, treinamentos imersivos. A gente ia para fazenda, ficava um tempão lá. Então, assim, eu conheci um rapaz que ele era um dos donos dessas empresas que dava treinamento. E depois eu me conectei com ele. Eu peguei e falei para ele assim, cara, eu gostei muito do treinamento e assim, eu vejo que no futuro eu quero fazer o que você faz aí. Eu quero ajudar as pessoas a se desenvolverem. E o que você me sugere aí de treinamento? Eu tô te contando isso porque, assim, eu achava que era de exatas. De repente, fui me conhecendo ali e vi que, na verdade, eu tava tendenciando ali para humanas, né? Que é, na verdade, o que eu gostava, mas criança, eu ainda não tinha toda essa noção. E foi o cara que me ajudou a dar essa mudada. Tanto é que, né, como você comentou no começo aí, eu sou especialista em programação neurolinguística e a minha especialização é em neurociência em comportamento humano. Entendeu? Então, deu uma mudada aí, uns 180, né? Veio 180 ali. Pô, que legal. Cara, você sabe que a missão de todo mundo aqui que nasce, né? Se você não sabe, é servir. Você nasceu para servir as pessoas, independente. Porque, por exemplo, a gente é muito enquadrado em... você é da ciência, você é da matemática, você é do português, você não sei o quê. Não existe isso, né? No final das contas, você nasceu para solucionar problemas e para ajudar as outras pessoas, seja seus familiares próximos ou amigos. Porque, cara, nada é mais importante e mais saudoso do que você ajudar alguém. Não tem, eu acho que uma coisa que faça você se sentir tão pleno, assim, tipo, realizado, do que você vê que você ajudou a pessoa e a pessoa, tipo, às vezes não te agradece ou não, ou então você vê a maravilha, que é tal do copo cheio e vazio que você falou, né? Pô, cara, que legal. E como foi essa entrada aí da neurociência, da PNL na tua vida aí? O que mudou? Nossa, cara, mudou muito. Mudou muita coisa.
Eu costumo falar, né, até alinhado com o que você estava falando aí, eu acho que o pessoal fala que tem ali a crise dos 30 e poucos anos, né? Crise dos... Você já ouviu falar dos setênios? Não. Dá uma lida depois. Se quiser, eu até te mando. É. Setênios, a cada 7 anos, você tem uma... Você tem fase da sua vida. E, de Sim. fato, tem isso mesmo. Você percebe que não é uma coisa estática, mas é uma coisa que acontece. Uhum. Por exemplo, eu pulei alguns meus setênios. Novamente, quando você chega próximo dos 30, você tem uma crise. Depois dos 40, você tem outra crise. E tem muito cara com 40 Sim. que fica depressivo. Sim. Porque, por exemplo, ele trabalha e nunca olhou para a vida dele o que ele queria fazer. E aí você vê muito cara com 40 anos, ele tipo depressivão. Então, eu tava nessa situação, cara, porque assim, imagina, eu tô no processo de transição, né? E ninguém entendeu quando eu decidi sair da empresa. Porque, cara, imagina, de tudo que eu contei pra você da minha história aqui, quando eu saí da empresa, eu tava no meu melhor momento. Eu saí de lá como executivo da América do Sul, da área de compras, com bastante gente respondendo pra mim. Então, assim, eu já tinha, né, ralado muito para chegar ali e agora falar assim, não, vou dar um 180 aqui e vou fazer outras coisas, né? Meio que começar do zero, né? Mas eu entendi uma coisa, né? Que principalmente depois que eu comecei a fazer esses treinamentos de programação neurolinguística, entender um pouco mais sobre neurociência, eu entendi que, assim, aos pouquinhos a gente vai entendendo o que a gente tem de bom, assim, o que a gente se destaca das pessoas, né? Sabe aquilo que você é melhor do que a maioria e que as pessoas te elogiam, né? Você fala, cara, você se comunica bem, hein? Você nem força, é natural. Né? Aí você vai começando a entender isso. Então, assim, o que eu estava me destacando da maioria, né? O que eu posso fazer de diferente? O que eu posso agregar mais para o mundo? Né? O que realmente é importante na minha vida? E o que me apaixona? Você sabe que você tem um nome, né? Você sabe ou não? Não. Qual que é? Você chama Ikigai. Ikigai? Pesquisa depois. Então, assim, essas 4 perguntas, eu falei, eu preciso responder isso. Eu preciso responder isso. Tu vai adorar. E tem um livro chamado Ikigai. Aí, que legal. E aí, com isso, cara, depois que eu comecei a fazer esses treinamentos, eu comecei a me encontrar. Eu comecei a perceber, por exemplo, eu fiquei um tempo estagnado na empresa. Eu trabalhei 15 anos lá. Só que eu tinha uma dificuldade. Depois eu comecei a entender um pouco melhor. Por exemplo, eu era um cara, na época que eu jogava futebol, fora essa questão do meu pai não estar próximo de mim, né, que eu precisava de alguém ali, querendo ou não, mais velho para me apoiar. Talvez eu tivesse ido mais longe, não sei, né? Só Deus sabe o que ia acontecer e eu não tinha. Mas tinha outra situação que acontecia comigo, que eu vim perceber depois de mais velho. Eu era o craque do treino. Então, assim, cara, quando não era valendo, nossa senhora, era 10, só jogada top e tal. A hora que eu precisava jogar contra um time grande, principalmente quando meu pai ia me assistir, cara, eu não conseguia jogar. Literalmente, eu pipocava no jogo. E beleza, aí as coisas acabou não dando certo, eu entrei na empresa, só que eu comecei a notar que isso começou a se repetir na empresa. Então, assim, eu ia muito bem quando eu conversava com o pessoal do meu nível, a hora que eu precisava falar com a diretoria, com o pessoal acima ali, eu travava. Eu não sabia nem o que falar. Olha que loucura. Eu falei, cara, mas isso já acontecia na época do futebol, tem alguma coisa errada aí. Sim. E quando eu comecei a fazer a programação neurolinguística, eu comecei a entender um pouco mais isso. Que é a questão dos bloqueios, o que aconteceu quando você era mais novo, uma situação ali que de alguma forma aconteceu entre a sua família e que, querendo ou não, aquilo ali, o seu cérebro para te proteger, ele acaba te blindando ali e você trava, né? Então, assim, cara, a hora que eu percebi isso, que eu consegui aprender algumas técnicas, algumas ferramentas para ir enxergando, né? Aí eu começava a me observar. O que acontece? Como que eu sinto? O coração dispara agora. Em que situação que eu não fico confortável? Aí eu falei, cara, agora eu tenho um ambiente perfeito para eu pegar isso que eu estou aprendendo e aplicar. E eu fui fazendo isso. Aí toda vez que eu ia para a fábrica, eu falava, agora eu quero essa reunião, essa difícil aqui, porque eu vou aplicar isso aqui. Cara, e eu fui destravando. E a minha comunicação foi melhorando. E a galera vinha falar para mim, Felipe, cara, você tá outro cara, é diferente, você tá se comunicando melhor, você tá com mais postura, você tá... Cara, aí eu comecei cada vez crescer mais na empresa, fiquei mais confortável, minha comunicação fluindo.
E eu, caraca, velho, que negócio legal. Se eu soubesse disso antes, talvez eu era jogador de futebol. E eu falei, cara, eu quero levar isso pra galera. Eu falei, como que eu vou me aperfeiçoar ainda mais nisso aqui? Agora eu quero aprender sobre o cérebro. Eu quero aprender sobre o sistema nervoso. Foi quando eu comecei a fazer especialização em neurociência. Porque eu queria entender como que isso funciona. A falta de vitamina, ou a questão dos pensamentos, como que a gente gere tudo isso, entendeu? E aí uma coisa foi juntando com a outra. Falei, cara, eu tenho experiência na prática. 20 anos na indústria. 10 anos liderando equipe de alta performance. O pessoal que está com estresse, com pressão constante. E eu ali tentando tirar o melhor dessa galera, né? Aí agora eu conheço técnicas para poder ajudar essa pessoa a enxergar os bloqueios dela e ela destravar para que ela consiga ter o seu máximo potencial. E eu consigo explicar para ela, através da neurociência, o porquê que isso funciona. O porquê que ela acaba, de alguma forma, ficando na situação que ela fica. E aí a cerejinha do bolo, que foi que quando eu me converti, depois que aconteceu com a minha mãe lá, né? Eu acabei não contando aqui, mas eu consegui entrar na empresa e depois, cara, de alguns meses, eu comecei a frequentar a igreja evangélica e eu me converti. E depois disso, principalmente na época da pandemia, eu comecei a me aprofundar muito na Bíblia, na palavra. Então hoje o que eu estou fazendo? Eu estou juntando tudo isso. Porque, querendo ou não, tudo isso que eu aprendi, cara, quando você pega a Bíblia para você entender o que está lá, tá tudo escrito lá. Agora o que eles estão fazendo é trazer uma linguagem atual para o que já está na Bíblia há muito tempo. Então hoje o que eu estou fazendo é ajudando as pessoas a enxergarem isso com a linguagem atual. Então eu falo de programação neurolinguística, eu falo de neurociência, basicamente de alta performance, através do conhecimento bíblico. Então eu estou juntando tudo isso e, cara, graças a Deus, a galera que eu estou mentorando tá gostando pra caramba, tá dando super certo. Da hora. Pô, caraca, mano. Muito da hora, hein, produção? Pô, que história da hora, velho. Que história da hora, assim. Autoconhecimento é uma coisa que eu faço bastante, né? O primeiro livro que eu li, assim, que me ajudou nessa parte de autoconhecimento, que foi que mudou minha vida, para ser um médico que não estuda só medicina, foi o Segredo da Mente Milionária. Cara, porque ele fala de crença, né? Eu tenho uma história desse livro aí também. Porra, é o livro pra mim que é o top 1, assim, na minha lista. Dependente de outro que pode surgir, que eu já li, que teve muitos mais, que, tipo, enredo, cara, foi ele que mudou a minha vida, assim, tipo, você tem uma crença aqui, uma crença ali. Eu falei, caraca, isso é verdade mesmo. Acontece isso. É um livro até que eu tenho que reler, né? Você sabe que eu conheci um cara... O primeiro treinamento que eu fiz... Que é legal essa história, cara. O primeiro treinamento que eu fiz de programação neurolinguística, eu comecei pelo fim. Quando eu conversei com o cara lá que era dono de uma empresa de treinamento gigante aqui no país, e ele falou para mim, cara, começa com programação neurolinguística que você vai gostar. Aí eu entrei em contato com a empresa que ele me indicou, que inclusive é a SBPNL em São Paulo. E eu falei, cara, eu quero entender como é que funciona o programa para eu fazer a especialização completa. Eu quero fazer todos os treinamentos em um ano. Aí o cara falou para mim assim, você tem o Practitioner, o Master e o Trainer Train, que seria ali para você já inclusive ensinar as pessoas. Aí ele explicou para mim, falou, só que esse Trainer Train, ele tem uma vez por ano e vai ser agora já no mês que vem. Então se você não fizer no mês que vem, você vai ter que esperar mais um ano para fazer depois. Eu falei, não, mas eu quero fazer tudo em um ano, cara. Eu tava aqui, querendo, né, conhecimento. Aí eu falei, mas não tem como eu fazer esse Trainer primeiro, né? Começar pelo fim? Ele falou, cara, tem. Inclusive esse ano aqui a gente fez uma adaptação para quem quiser fazer só ele, não precisar fazer os demais. Aí eu comecei por ele. Só que foi uma experiência tão louca, cara. Tô te falando isso por causa do livro, eu vou chegar no livro. Foi uma experiência tão louca, porque foi uma imersão de 7 dias. Inclusive, a gente juntou uma galera lá e tinha um professor que ele era um professor de storytelling. E a gente combinou de, inclusive, depois desse treinamento, a gente começava tipo às 8 e até umas 6, 7 horas, a gente combinou de estender. A gente ficava até 11 horas da noite fazendo storytelling os 7 dias. Então a gente emendou os 2 treinamentos. E foi interessante porque, cara, aconteceu um negócio comigo que eu não sei explicar o que foi. Eu cheguei no primeiro dia do treinamento e sentei assim, numa sala com umas 40 cadeiras. Eu sentei no final da sala, assim, perto da parede.
e fui observando a galera, fui um dos primeiros a chegar e fui observando a galera entrar na sala. Cara, foi muito interessante, foi um negócio assim que nunca aconteceu comigo. Das 30, 40 pessoas que entrou, umas 10 entrou e eu olhava para a pessoa e eu tava com a impressão que eu já conhecia aquela pessoa de muito tempo. De muito tempo, um negócio louco. Tanto é que no final do treinamento eu fiz um vídeo falando, tem até esse vídeo aqui, falando para eles isso. Falou, pessoal, eu não sei o que aconteceu, mas 10 de vocês aqui é como eu já conhecesse vocês há muito tempo, é como que a gente já tivesse vivido junto, entendeu? E nesse treinamento eu conheci um cara que foi determinante para eu fazer essa transição. Né? A gente se conectou, um cara do Rio de Janeiro, e a gente foi correr junto no Ibirapuera. E esse cara falou um negócio para mim lá que eu tava pedindo também para Deus um sinal ali. E para mim claramente foi esse treinamento e foi esse cara. E, inclusive ele falou para mim que o livro que fez toda a mudança na vida dele foi esse daí. Entendeu? Ele leu esse livro 17... O livro fala para ler bastante, né? Eu não sei exatamente a quantidade de vezes, mas ele falou para mim que leu 17 vezes esse livro. Esse cara, ele saiu do nada. A mulher dele, na época, ela já tinha 1 milhão de seguidor. Ele tinha 100 mil seguidores. Hoje ele tá com 1 milhão e ela tá com 2 milhões. O cara tá muito bem, mas ele saiu do nada e, segundo ele fez 2 coisas. Ele leu esse livro aí, O Segredo da Mente Milionária, 17 vezes, e ele comprou um curso de lançamento como é que é o nome? Do Érico Rocha. 6 em 7, o filho mais velho dele tá ali, ó. Exatamente. Ele comprou esse treinamento e leu esse livro. E a mulher dele, ela trabalhava com... É parecido com o que você faz. Ela ajudava a galera lá a se alimentar melhor. E aí ele começou a lançar ela. No primeiro lançamento, acho que eles fizeram 5 mil reais. Eu sei que no terceiro lançamento esse cara já fez, acho que uns 200, 300 mil reais. E hoje eles vivem disso. Os dois agora estão, de alguma forma, palestrando, estão dando treinamento pra galera. E isso foi uma virada de chave na vida deles. Mas foi o cara que veio conversar comigo, que era a pessoa que eu tava pedindo pra Deus pra poder ter a virada de chave também. Foi quando você começou a falar, pô, preciso sair desse trampo aqui e, tipo, fazer outras coisas. Tipo, trabalhar com... eu já tava querendo fazer isso. Só que eu tava nessa dúvida, nessa... Você tava com uma dúvida que muita gente tem, que é trocar a segurança pela liberdade. Você entendeu? Que é uma coisa o Pablo fala um negócio interessante que eu concordo com ele, porque eu me vi nessa situação. É como eu tivesse na fazenda, né, que é um lugar ali seguro, né? Você tem lá a vaquinha para dar o leite, a comidinha ali, tudo no lugarzinho cercado, você tá ali sendo alimentado, tá tudo bonitinho ali, né? Só que eu queria ir para a selva. Eu queria ali para o lugar onde eu posso fazer muito mais coisa. Eu tinha as minhas limitações ali. Só que para você chegar na selva, que é o que ele fala, ele dá esse exemplo e eu acho bem interessante, você tem que passar pelo deserto. Que é você entender que vai ser muito difícil, né, essa transição, mas se você conseguir aguentar, se você primeiro conseguir visualizar o fim e você se manter no caminho, você vai chegar na selva, mas não é fácil. Então você tem que saber que você vai ter que passar pelo deserto. E é basicamente o que você está falando. Boa, hein, produção? Quer fazer alguma pergunta aí? Porra, tô gostando pra caramba, cara. Legal. E aí, você vai comer um prato de proteína aí? É claro. Come aí, pô. Agora eu tô... Tá vida fitness? Tô fitness, embora... Mas esse aqui é o produto fitness. Só que eu dei uma vacilada aí. Eu fui pros Estados Unidos com a galera lá, né? Semana passada. E, cara, eu levei o whey pra tomar. Falei, não, vou fazer exercício todo dia. Eu tava vindo uma pegada top. Primeiro dia, nós chegou 4 horas da manhã no hotel lá. Aí daí pra frente, cara, só não usei uma. Não adianta, mano, levar essas coisas. Não adianta. Esquece, você tem que ir lá pra curtir, viagem. Não teve jeito. Mas aí eu dei uma engordadinha de uns 3 quilos. Agora eu preciso voltar pro... foi que nem quando eu voltei da China. Quando eu voltei da China também, eu voltei... Mas você sabe que eu cheguei a pesar 98 quilos, cara. Foi o meu limite. Eu lembro que eu fui lá na época, ali no shopping do centro, tinha uma farmácia bem na hora que você entra ali. Já sei qual. E essa farmácia, ela saía um papelzinho. Cara, eu lembro até hoje. Eu fui nessa farmácia, eu tava bem pesado.
Eu fui nessa farmácia pesar, ela saiu um papelzinho assim, que ela deu lá, sobrepeso, não sei o quê, e colocava embaixo lá. Cara, eu peguei aquele papelzinho, eu guardei ele, falei, cara, daqui pra frente eu vou colocar um limite. Eu vou chegar no máximo em 87 quilos. Aí depois disso eu cheguei a 82 e sempre coloquei esse limite, de 82 a 87, nunca mais passei. Tudo na vida tem que ter limite. Tem que ter limite, cara. Essa balança é boa, a galera tem que passar muito. Essa balança aí, ela me ajudou, cara. Ela me deu um susto ali que me colocou no prumo. Pô, que legal, cara. Tá gostando do papo aí? Legal pra caramba, cara. Da É o que eu hora. falei pra você, minha primeira vez no podcast, mas tô me sentindo em casa contigo aqui. Eu acho que o papo tá bem legal. Fluiu bem. Bom, pela uma primeira vez, acho que foi bem pra caramba, não foi não, produção? O cara manda bem Legal, pra caramba. Você legal. fala bem, cara. Espontâneo aí, Pô, que da hora, mano. Legal, Eu obrigado. lembro quando você chegou no BCN, você chegou bem assim... Bem tímido. É comum, né, velho? Que você... Bem de novo, você não sabe como é que vai ser tratado, quem que você vai conhecer, e você chega meio tímido. Sim. Eu também sou assim, né? Mas você sabe que uma coisa que é legal, você tá falando, eu vou lembrando das coisas, cara. Desculpa te interromper. Mas olha que interessante. Quando eu tava na empresa, e eu sempre fui conhecido na empresa como um cara que sorri pouco. Um cara fechado e tal. Pouca gente, principalmente depois que eu cheguei no cargo ali de diretoria, pouca gente me acessava. Porque o pessoal achava eu muito fechadão e tal, né? E conforme eu fui fazendo os treinamentos, inclusive no próprio treinamento, lá o pessoal começou a me dar esse feedback. Falou, Felipe, dá uma risada, você é um cara de gente boa, né? Fica mais leve e tal. Uma vez eu fui no aniversário de uma amiga nossa lá da empresa, e aí uma outra amiga, que já nem estava trabalhando mais na empresa, minha esposa estava junto comigo, né? A gente sentou na mesa assim, e aí tava ela ali, e a minha esposa aqui e eu aqui. E aí o marido dela chegou, dessa moça. Ela foi apresentar o marido dela pra mim. Falou assim, esse aqui é o Felipe. Eles me chamam de Luiz, lá na empresa eles me chamavam de Luiz, né? Esse aqui é o Luiz, ele tem essa cara fechada assim, mas ele é gente boa. E a minha esposa do lado, né? Deu risada. E aquilo ficou marcado na minha cabeça, né? Porque eu falei, olha a impressão que a galera tem de mim, né? Pra gente, a gente é natural. Mas e o que a pessoa enxerga de você? E lá no treinamento falaram a mesma coisa pra mim. Aí sabe o que eu comecei a fazer? Depois que falaram no treinamento, lembra que eu falei pra você que eu comecei sempre a usar o que eu ia aprendendo na empresa? Cara, na outra semana eu cheguei na empresa assim no corredorzão lá, eu chegava assim, tipo, já dando risada. Aí eu comecei já a mudar essa forma, né? Sempre dando um pouco mais de risada, forçando conversar com a galera que eu percebia que tinha um pouco mais... Cara, no final, o pessoal vinha dar feedback pra mim e falou, Felipe, você mudou demais, cara. Você é outro cara. Você tá saindo da empresa agora... muito diferente do que você era 2 anos atrás. Uma versão melhorada. Eu falei, cara, que legal, cara. Mas, você tá vendo? A gente recebendo feedback, entendendo e querendo fazer a diferença. E é exatamente o que você falou, cara. Então, dali pra frente, eu falei, cara, eu preciso fazer isso. Eu preciso ser eu. Porque às vezes a gente também cria uma máscara. E eu percebi que era isso. Eu, por exemplo, com os meus amigos, com o pessoal que eu tenho mais intimidade, eu sempre fui essa pessoa solta, que dá risada, que faz piada, que conversa. E eu percebi que na empresa, ou com as pessoas que eu tinha pouca intimidade, eu era esse cara mais fechado, que passava essa impressão de ser uma pessoa mais fechada. E eu comecei a me desafiar a isso. Mesmo com a pessoa mais nova agora, eu tento ser o mais natural possível. Pô, que legal. Cara, assim, como passou rápido, né? Eu teria várias perguntas aqui pra te fazer, que é uma área que eu quero estudar, que é PNL, né? Programação neurolinguística, é uma coisa que... Eu indico, cara, é muito legal. Acredito muito que vai me somar muito naquilo que eu já sei. Com certeza. Tem uma visão diferente sobre mim, eu falo que sempre a gente tem que se estudar primeiro, se entender para poder transbordar, né? Exato. Na vida das pessoas. Mas assim, vamos lá, vamos para as perguntas finais, né? O que você vê de maior crença e bloqueio, assim, que depois que você começou a trabalhar nessa área de neurolinguística aí, nas pessoas? Cara, agora eu tô me desafiando nas redes sociais, né? Também... Acho que você não entendeu a pergunta. Você já começou a trabalhar na área que você tá fazendo, sim, né? Sim. O que você vê que é o maior bloqueio que as pessoas têm? Então, eu entendi a pergunta. Que eu vou
Eu vou dar o start aqui só para você entender o meu ponto de vista. Fechou. Eu comecei a me desafiar nas redes sociais, né? Então também comecei desde de janeiro começar a fazer vídeo, etc. E eu comecei a notar, até em mim mesmo, né? Porque sempre a gente primeiro precisa se enxergar primeiro para poder, o que você falou agora há pouco, para poder ajudar as pessoas. E para mim, cara, hoje, o principal bloqueio das pessoas é esse problema com a autoimagem. Isso é um negócio muito crítico, muito crítico. A gente é muito autocrítico, né? Então, assim, a gente tá a todo momento querendo ser validado. E isso fala muito do nosso ego, né? Às vezes não, todo mundo tem uma mensagem para passar, só que a gente, por essa questão de estar sempre bem, querer sempre passar uma imagem que não existe, a gente se bloqueia, a gente se autobloqueia. E eu vejo isso em muitas pessoas. Eu estou mentorando algumas pessoas, como eu falei para você, e assim, essa questão da autoimagem, todas elas que eu estou mentorando, elas têm. Então, assim, para mim hoje, esse problema com a autoimagem é o que eu mais tenho notado que a galera tem. Principalmente com essa exposição que hoje em dia as redes sociais estão possibilitando, né? Que da hora. Você sabe que, por exemplo, existem 3 coisas que regem a vida do ser humano, né? Uma é manter a sobrevivência. Sim. Outra é preservação da espécie, que vem a parte sexual. E a outra é se promover em grupo, né? Então, por exemplo, quando você não é aceito, né? Que é essa questão de avaliação de autoimagem. Sim. Se moldar aquilo que os grupos de tribos querem. Isso no passado ele afetava a tua sobrevivência. E é meio que inconsciente, né? E você que é da cara da PNL aí, a gente sabe também que tem 2 coisas que fazem a gente aprender. Uma é repetição. Sim. E a outra é o impacto emocional. Como é que você trabalha com isso aí? Para ajudar essas pessoas? O que eu oriento a galera, né, o que eu trago para eles, para que de alguma forma eles entendam e queiram, né, trabalhar nesse sentido, é que assim, cada pessoa tem a sua particularidade, né? Então assim, a gente faz o oposto. Na verdade, o que conecta as pessoas é essa diferença, né? É essa particularidade. O Andrei é um, eu sou outro. Eu costumo falar pra galera que a gente é como fosse um fruto, né? Cada um tem seu cheiro. É ou não é? Sim. Cada um tem o seu cheiro. Só que o problema das pessoas é que assim, elas começam a ver outras pessoas e elas querem parecer, elas querem ser essa outra pessoa, né? Então elas querem mudar o comportamento dela ao ponto de ser igual a uma outra pessoa. E ela não consegue, porque ela não é. Esse é o ponto. Então assim, quando a pessoa entende isso, que ela tem que ser ela, que ela tem que ser natural, a coisa começa a fluir. Agora, enquanto as pessoas ficam olhando a vida de outras pessoas... igual, por exemplo, eu dou muito exemplo do Pablo Marçal, porque é um cara também que eu sigo há bastante tempo. Tem muita coisa que eu gosto e coisa que eu não gosto. Mas assim, cara, olha, por exemplo, a galera lá que tá ao redor do Pablo Marçal. Os caras querem ser o clone do Pablo Marçal. Isso não conecta. Entendeu? A galera não quer um clone do Pablo Marçal. A galera quer o cara sendo ele ali. E eu vejo isso nas pessoas. A pessoa vai fazer um vídeo... Ela fica toda dura ali, ela quer, de alguma forma, ser aquele influencer que ela gosta. Ela começa a copiar uma outra pessoa. Então esse eu acho que é o principal problema das pessoas. A partir do momento que ela começar a entender que ela precisa ser, principalmente quando ela liga uma câmera, a mesma pessoa, quando ela está conversando com o pessoal que ela tem intimidade, vai ficar mais fácil. É isso que eu trago para a galera, para eles começarem a trabalhar, né? A trabalhar, entendeu? Pô, que legal, cara. Você quer falar um pouco do teu projeto aí futuro aí, do que você está trabalhando para... Claro. Se alguém, assim, deixar os teus contatos, redes sociais, como é que te acha? Legal. Para estar te contratando aí. Tá. Tem alguma câmera aqui? Quer que... Foca aqui. Ali? Bom, pessoal, como eu contei a minha história aqui pro Dr. Andrei, depois eu me descobri também, né, o que eu tenho aí de potencial que eu possa transbordar na vida das pessoas. Hoje eu estou trabalhando com mentoria individual, né? Tô finalizando também um treinamento para o digital, mas ainda não está pronto. Então, se você se identificou com tudo que eu falei aqui,
você quer também, de alguma forma, se desbloquear, entender as crenças que te limitam, eu consigo ajudar você porque eu já passei por isso. E hoje eu me especializei e, diferente de algumas pessoas que não têm bagagem, né? Como eu falei aqui, eu trabalhei por 20 anos na indústria, nos últimos 10 anos liderando equipe de alta performance. Eu tenho essa bagagem, eu tenho essa experiência, eu me profissionalizei nisso e eu posso te ajudar, caso você precise e caso você queira. Onde é que o pessoal te acha aí? As minhas redes sociais, no caso o Instagram, é Felipe Araújo LF, tá? E eu acho que hoje, o TikTok ainda não tô fazendo nada no TikTok, é no Instagram. Boa, tá? boa. Quer me contatar, vai ser direto no Instagram. Quem quiser falar comigo aí, eu já passo contato, rapaz. Isso aí, vamos lá. Cara, antes da mensagem final, qual é uma coisa que você gostaria que as pessoas soubessem do Felipe? Cara, é assim... Que a maioria não sabe, né? Eu sou uma pessoa muito humana, né? Sou uma pessoa aí que eu sempre gosto de passar aquilo que eu aprendo, aquilo que faz bem para mim, né? Eu comentei até há pouco aqui, eu vejo que isso é um ponto muito positivo do meu lado. E eu sei que quanto mais eu ensino, mais eu aprendo. Mas essa questão de passar para as pessoas é mais por saber a importância e o potencial que as pessoas deixam para trás por não reconhecerem, né, os seus bloqueios, as crenças que limitam ela. Então, assim, eu sou uma pessoa que sou muito grata a Deus, né, por tudo que Ele tem feito na minha vida. Eu acho que todos os desafios que eu passei até hoje foi para me preparar. Até brincava com o pessoal na empresa, eu falava, cara, eu acho que Deus está me preparando para algo muito grande. Porque, assim, foi um desafio atrás do outro. Alguma coisa tem por trás disso. Até eu começar a entender que realmente é isso, né? Ajudar as pessoas, contribuir cada vez mais. E eu gosto disso, né? Sou essa pessoa que, a princípio, a galera olha e fala assim, putz, ele é um cara fechado, mas para quem não tem tanto acesso, para quem não conversa, tem, né, essa intimidade, saiba que eu gosto muito de pessoas, eu gosto muito de ajudar as pessoas e eu entendi que esse é o meu propósito. Que legal. No momento que se decidiu lá, por exemplo, sair da empresa, como foi a maior, barreira ali, dificuldade nesse momento, assim? Como foi a aceitação do pessoal aí fora também? Então, vinha muito na minha cabeça isso, né, cara? Falei, putz, o que a minha esposa vai pensar? O que meus pais vão pensar depois de tudo que eu passei, onde eu cheguei, né, na própria empresa? Então, vem de novo a gente ali querendo, né, aprovação. Aprovação. O último biscoito do pacote. E sabe que isso foi interessante, né? Porque eu falei para você que eu sempre busquei ali um mentor para me ajudar, etc. Mas eu já vinha há algum tempo com essa questão interna. Eu já não estava mais, mesmo estando no momento na empresa, no melhor momento da empresa, eu estava por dentro, eu não estava bem. Eu estava, me cobrando a fazer algo diferente, porque eu tinha na minha cabeça o seguinte, quem me colocou ali foi Deus. Lembra que eu contei a história, que a minha mãe foi lá no monte e tal, e deu certo? Para mim, claramente, eu entrei e cheguei onde eu cheguei, porque Deus estava comigo, né? E quando eu comecei a buscar, né, um novo horizonte, que eu comecei a pedir para Deus uma direção, e começou a acontecer todas essas coisas que eu falei para você, eu falei, cara, Deus falou comigo lá e está falando comigo aqui agora. Então, assim, diferente do que eu fiz no passado, que eu ficava procurando um mentor ali para falar para mim para onde eu ir, agora o meu mentor vai ser Deus. Ele já falou para mim que eu tenho que sair, então eu não vou nem pedir. Inclusive, quando eu fui sair, eu fui falar com esse meu chefe, falei, cara, já é uma decisão tomada, eu não estou tomando uma decisão com a cabeça quente, é uma decisão com a cabeça fria, já está decidido, porque eu não queria que toda a persuasão que eu falei para você que ele tinha me atrapalhasse na decisão que eu demorei para tomar, né? Então, não foi fácil, mas não foi uma decisão que eu tomei da noite para o dia. Pensei bastante, conversei bastante com a minha esposa antes de tomar essa decisão, mas estava muito claro para mim o que eu tinha que fazer.
E eu creio muito que, tipo assim, principalmente para que a gente acesse a nossa plenitude, não tem como a gente acessar sem Deus estar no comando. E para Deus estar no comando, ele faz o impossível, e para ele fazer o impossível, a gente precisa ter fé. E ter fé é você fazer as coisas mesmo sem enxergar tudo pronto. E foi o que eu fiz. Eu me planejei o máximo que deu, e aquilo que não dá para eu planejar, eu coloquei na mão de Deus. Foi isso. Pô, que da hora, cara. Como é que... Mas você tá... Como é que tá essa fase aí? Tá sentindo bem? Cara, tô bem, graças a Deus. Eu sabia que não ia ser fácil. É o que eu comentei, né? Eu sabia que ia ser o deserto. Assim? Deu. Vou falar a verdade pra você, cara. Assim, nos últimos meses na empresa, eu tava com dificuldade de dormir, inclusive. Então eu falei pra minha esposa. Você vê como que estranho, né? O melhor momento que eu tava na empresa, muita gente embaixo de mim, não tava... Cara, foi o melhor resultado que eu entreguei quando eu saí da empresa. Saí, graças a Deus, pela porta da frente. Mas eu não tava bem. Sabe, porque essa decisão interna que eu precisava tomar. E a hora que eu tomei, mesmo sabendo que eu ia pro deserto, que, cara, você tá acostumado, principalmente eu tava ali ganhando um salário razoável, né? Um cargo alto numa multinacional, com toda a estabilidade, etc. Mesmo sabendo que estabilidade em empresa assim não existe, mas você parar de receber uma grana e ver só saindo ali nos primeiros meses, não vou mentir para você que não preocupa. Mas eu tive essa tranquilidade e, cara, sempre que aconteceu alguma coisa muito importante na minha vida, eu sempre fui sensível às coisas de Deus. Uma vez, a única vez, inclusive, cara, eu tive um acontecimento na rodovia que uma carreta e um caminhão quase me esmagaram na pista. Por Deus, não aconteceu nada comigo, amassou dos dois lados do carro. E, cara, aconteceu um negócio interessante comigo, porque eu saí do carro numa paz, numa tranquilidade. E isso foi só um exemplo. Então, sempre que aconteceu alguma coisa muito importante na minha vida, eu não sei, parece que Deus vem ali e me forja e fala assim, não, agora tome paz. E eu saí da empresa, achei que ia ser mais difícil. Né? Inclusive eu operei o joelho, né? Eu saí da empresa, falei, cara, eu tinha planejado operar o joelho, falei, cara, eu vou ficar um tempo sem fazer atividade física, isso aí vai dar um nó na minha cabeça, né? Mas graças a Deus, cara, até dormir melhor eu tava dormindo. E agora as coisas vai acontecendo, né? Porque aí eu vou fazendo tudo que eu sei que eu tenho que fazer. Porque a minha parte eu sei que eu tenho que fazer. Eu tenho que conectar com bastante gente, eu tenho que meter a cara, eu tenho que estar aqui fazendo podcast, eu tenho que fazer live, eu tenho que fazer os vídeos, eu tenho que fazer meus treinamentos. O que eu não consegui enxergar, quem faz é Deus. Isso é a fé. Então, assim, com essa paz, né, que sempre quando eu estou num momento difícil, é o que eu estou vivendo. É um dia de cada vez, dando o meu melhor, esperando que Deus faça a parte dele. Pô, que legal, cara. E como é que Deus conversa com o Felipe? Cara, é assim... É o que eu falo também, né? A gente tem que estar buscando. Eu sou um cara que procuro ler a Bíblia todo dia, né? Porque é o que eu falei, né? Eu acho que falar é fácil, viver que é o mais complicadinho. Então não adianta eu falar que é Deus, a minha saúde, a minha família e o trabalho, se eu não seguir essa ordem, né? Então, assim, para mim, assim, a gente tem que ter a nossa premissa ali, eu tenho que dar o espaço para poder me conectar com Deus. Né? Eu tenho isso aí como... Você faz todo dia sem falhar? Não vou ser hipócrita aqui. Óbvio que não. Né? Mas assim, eu procuro todo dia ler a palavra, ou no começo do dia, ou no final do dia, nas minhas orações ali, ficar um tempo flexível. E assim, no dia a dia, tentar ser sensível à palavra de Deus. Né? Quando eu vou na igreja, tentar receber a palavra. Antes de eu tomar a decisão, eu estava pedindo muito para Deus, principalmente... quando eu ia na igreja, para que viesse uma palavra que confirmasse aquilo que eu estava falando. Cara, juro para você, no dia que eu falei isso, eu entrei na igreja, a palavra que o bispo trouxe para a gente falava sobre você ter fé, para você não fazer nada... Olha só, foi muito conectado. Não fazer nada de qualquer jeito, planejar, mas que você tinha que dar o passo de fé. Cara, eu entendi muito claramente. Então, o que eu falo para a galera é assim, a gente tem que dar espaço para Deus, mas a gente tem que ser sensível também às coisas de Deus. Porque Deus vai falar com a gente através da Bíblia. Ou através do pastor, do bispo, entendeu? De um irmão. Às vezes alguém vem conversar com você, você está pedindo uma confirmação. Então, assim, a gente tem que estar
sensível. Só que você não vai conseguir ter essa sensibilidade se você não der espaço. Se você não estiver conectado e cada vez mais. E é isso que eu procuro fazer. Porque, cara, no começo da Bíblia está escrito: a gente é a imagem e semelhança de Deus. Eu levo essa palavra comigo. Se a gente é a imagem e semelhança de Deus, cara, a gente é Deus. A gente é filho de Deus. A gente veio aqui para reinar sobre todas as coisas. Só que a gente cria ali uma história triste na nossa vida e a gente se limita. Você entendeu? Então, assim, para mim, a gente pode tudo desde que a gente acredite. Desde que a gente consiga enxergar aonde a gente quer chegar, a gente faça aquilo que tiver no nosso alcance, né? E que a gente sempre esteja conectado com ele. Boa. Esse é o ponto. Boa, eu gostei. Foi bom demais, assim. Top. É uma coisa uma palavra da Bíblia, né? Tá em Gênesis. Deus fez tudo que existe pelas palavras, né? No início era o verbo e o verbo era Deus. É isso aí. E às vezes as pessoas usam a palavra de forma certa, a visão da forma errada. Exatamente. Olha o copo mais meio vazio do que meio cheio. Então, pessoal, assim, eu acho que teve muita... Você falou muitas coisas, assim, que se as pessoas utilizarem vão Sim. acessar outro nível. Às vezes vai conseguir mudar a realidade dela ali, né? Então, assim, foi muito, muito proveitoso. Eu acho que teve muita informação valiosa aqui. Legal. E, cara, deixa uma mensagem final aí. Show. Bom, galera, é um pouco do que o Andrei falou aqui. A gente está numa situação difícil da humanidade, né? Só falando de guerra, acabamos de sair de uma pandemia, galera, nível de depressão aumentando cada vez mais. Eu acho que a gente precisa se conhecer um pouco mais, a gente precisa tirar um pouco o pé do acelerador, olhar um pouco mais para dentro, tentar ajudar o próximo e tentar enxergar aquilo que realmente é importante para a gente, que é a nossa salvação, que é a gente estar conectado no Espírito, que é a nossa fonte, que é o que vai dar força para a gente nos momentos mais difíceis da vida. Então, essa é a mensagem que eu queria deixar para vocês. Se conheçam mais, se conectem mais com o Espírito, que cada dia mais o mundo está trazendo aí distrações e dificuldades na nossa vida, mas sem Deus e sem você se conhecer, vai ficar ainda mais difícil. Então, obrigado aí, Andrei, pela oportunidade e pode contar comigo aí pro que você precisar. Show? Mandou bem pra caramba, hein? Valeu. É isso, pessoal. Uma coisa que ele falou aqui, eu achei muito legal, nós somos imagem e semelhança de Deus, então conheça, cara. Se conheça mais. Reassista esse podcast que teve muita informação valiosa. E esse foi mais um episódio do podcast Saúde e Negócios com Luiz Felipe ou Felipe. Beleza? Até o próximo. Valeu.